Mais uma etapa da revisão da matéria de grego, verbos contratos. Eu não sei se nas gramáticas de grego em português se utiliza verbos contratos ou contraídos, mas onde eu aprendi, aqui na Itália, se usa contratos com 2 T's, né? Porque a palavra italiana é contrato. Mas significa verbos que se contraem e são escritos de uma outra forma. O que são verbos contratos? Alguns verbos terminados com as vogais ao, eo e ol contraem essa vogal com a vogal temática que ora é o ômicron, ora é o épsilon, no tempo do presente, seguindo as regras da contração. E nós vamos ver que são essas regras da contração. Trata-se, em sua maioria, de verbos denominativos, ou seja, derivados de um substantivo. Então, tem aqui um exemplo. Verbo timar, de honrar. Por que esses verbos se contraíram? Se a gente pegar a maneira de pronunciar timar, eu sei pronunciando rápido. Imagina um grego conversando lá no tempo de Homero. Ele vai dizer, eu honro. Aí ele fala timau, 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 timau. Conforme você fala rápido, vira timó. Tu honras, timais. Você vai falando rápido, timais, 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 vira timás. Da mesma forma, timai vira timá, com iota subscrito. Timaomen, nós honramos, vira timomen. Timaete vira timate. Timausin vira timosin. Contração é um fenômeno da língua grega em que verbos que terminam com ao, el e ol, com o tempo eles deixaram de ser escritos inteirinho assim e se tornaram escritos dessa forma. Problema. Depois que a gente já aprendeu as desinências do imperativo, do imperfeito e do presente, se você se depara com timás, é difícil saber que esse AS aqui é a desinência eis, contraída com A. Se nós encontramos omen, é difícil descobrir que omen aqui é omen que a gente está acostumado da desinência do presente, contraído com A. Então, as regras da contração é importante a gente saber, não porque a gente vai usá-las para escrever, porque 99,9% das pessoas que aprendem grego não aprendem para escrever, aprendem para ler. Mas isso serve para que quando a gente encontre verbos que estão na sua forma contraída, a gente saiba de qual verbo se trata, de qual pessoa aquele verbo está conjugado. Então vamos às regras. Primeiro grupo de regras. As 4 primeiras dizem respeito à contração de vogais com som igual. Então essas são as vogais, né? Alfa, eta, iota, y, ômega. Semivogais, épsilon e ômicron. Então essas 7 letras são as vogais semivogais da língua grega. Primeiro grupo, contração de vogais com som igual. Regra 1. Vogal longa não muda. Então, se a gente tem aqui alfa com alfa, vai ser alfa. Iota com iota, vai ser iota. Y com y, vai ser y. Regra 1, vogal dessas 5 aqui, lembrando, de sons iguais, não muda. Simplesmente uma delas vai sair e vai ficar outra. Regra 2. Eta é longo. Logo, onde tem eta, ele prevalece. Então, se são vogais com som igual, tem 2 vogais com som de E, que é o eta e o epsilon, não é isso? Então, onde os dois se encontram, o resultado é eta.
onde o epsilon se encontra com o epsilon, o resultado é EI. Vai ser a regra 4 aqui. Mas, enfim, dessas aqui, onde existe o encontro de epsilon com eta ou de eta com eta, o resultado é eta. Então, veja, a vogal longa com som longo, que é o eta, permanece. Regra 3. Ômega é longo. Logo, onde tem ômega, ele prevalece. Então, veja, toda vez que um ômicron se encontrar com um ômega, o resultado vai ser ômega, que é a vogal de som longo. Regra 4. Encontro entre semivogais vira ditongo. Então, quando epsilon se encontra com epsilon, vira EI. Ômicron se encontra com ômicron, vira U. Encontro entre semivogais vira ditongo, que é o que acontece aqui. Epsilon com epsilon vira EI. Epsilon com ômicron, U. Ômicron com epsilon, U. Até então, estamos falando de contração de vogais com som igual. Vamos ao segundo grupo. Contração de vogais com sons diversos. Regra 5. Todo ditongo com o som de O se torna ômega, exceto as duas semivogais epsilon O, ômicron, epsilon, que é o que nós vimos aqui, né? Exceto essas duas aqui que tem o som breve naturalmente. No caso das demais, toda vez que há o encontro de um som de vogal com outro som de vogal O, seja ômicron, seja ômega. Se tem ômicron ou ômega, resultado ômega. Encontro de sons A e E, qual vogal tem som de A? Só essa, certo? Só o A, o alfa. Qual vogal tem som de E? Tem o eta e o epsilon. Todas as vezes que o som de A se encontra com o som de E, a que for a primeira é que permanece na sua forma longa. Então aqui, epsilon e alfa é um som de A e um som de E, certo? Estão se encontrando. Qual que é a primeira? É epsilon. Então, o resultado é o som de E longo. Som de E e som de A se encontraram. Qual que é a primeira? Som de E. Então, ele permanece na sua forma longa, eta. Som de A e som de E se encontraram. Qual que permanece? O primeiro, som de alfa, né? Na sua forma longa. Som de A e som de E se encontraram. Qual que prevalece? O primeiro, na sua forma longa. E, por último, o grupo encontro entre vogal e ditongo. Então, a gente tem lá na raiz da palavra, como intimal, né? O alfa, ou o epsilon, ou o ômicron. E ele vai se encontrar com os ditongos. Regra 7. Se a vogal tem o som da primeira letra do ditongo, a vogal some permanecendo o som na forma longa. Então aqui, o alfa se encontrou com ai, resultado ai. Alfa se encontrou com ao, resultado ao. Epsilon se encontrou com ei, resultado ei. Epsilon se encontrou com eta, mas esse aqui é ditongo? É porque tem o iota subscrito. Resultado hepta com o iota subscrito. Ômicron se encontrou com oi, resultado oi. Então veja, quando a primeira letra é igual à primeira do ditongo, simplesmente a primeira letra desaparece. É a regra 7. Regra 8. Faltou um L aqui. Se a vogal tem o som diferente da primeira letra do ditongo, ela se contrai com esta primeira letra, seguindo as 7 regras anteriores. Então, por exemplo, o alfa se encontra com EI. Quando o som de A encontra com o som de E,
Tá aqui, né? O resultado não é a primeira letra na sua forma breve, na sua forma longa, perdão. Então, A encontrou com E, resultado A. Como tem o iota aqui também, o A subscrito, com iota subscrito. Isso aqui é considerado ditongo, porque tem o iota subscrito, então é EI. Com o alfa se encontra o som de A com o som de E, resultado é o som de A, com iota subscrito. O A se encontrou com o O, lembra lá. Todo ditongo com som de O se torna ômega. Ou seja, se encontrou qualquer som com ômicron, resultado é ômega. Encontrou que o som de A com ômicron, resultado é ômega. E esse iota aqui de OI vira iota subscrito. A encontrou com som de ômicron, vira ômega. A se encontrou com som de ômicron, de ômega, ômega. Epsilon, som de E, encontrou com som de A, resultado, lembra lá. Toda vez que o som de E se encontra com o som de A, o resultado é o som que vem primeiro, na sua forma longa. Então, qual que é o som que vem primeiro? Não é o E? Então, vira eta, que é a forma longa do som de E, com iota subscrito. E assim por diante, como nós vemos aqui. As mesmas regras de contração que vão ser aplicadas quando uma vogal se encontra com um ditongo. Regra do acento. Regra do acento é importante saber para quem for escrever grego, porque quando você está lendo, o acento já está lá. Mas para a gente saber como que o acento se comporta quando o verbo se contrai. Se as vogais contraídas não tinham acento, o verbo contraído não tem acento. Se a primeira das vogais contraídas tinha acento, vai aparecer um acento circunflexo. Se a segunda das vogais contraídas tinha acento, vai ter um acento agudo. Então, a regra do acento é essa. Mas, lembrando que é mais para a gente reconhecer do que propriamente escrever. Então, aqui um exemplo. Timau. Aqui, a forma do verbo como ele era naturalmente, por assim dizer, né? Timau, timais, timai, timaumen, timaete, timausim. E como que ele ficou depois de ser contraído? Virou timó, timás, timá, timomen, timate, timossim. Se a gente pegar aqui, ó, timau, não é o alfa se contraindo com o som de O? Quando o alfa se encontra com o som de O, resultado é o som de O, o ômega. Está aqui, timó. Então, são aquelas 8 regras lá, uma vez aplicadas, elas formam essa forma contraída aqui. É aqui o médio passivo, timar, que é o verbo, mais omai, etai, ometa, este, ontai, a forma médio passiva do presente. Conforme elas forem se contraindo, elas se tornam essa forma aqui. Timomai, timar, timatai, timometha, timaste, timontai. Então, pegando uma como exemplo aqui. Se a gente tem essa desinência, etai, aí ela se encontrou com alfa. Alfa com epsilon. Quando um som de A encontra um som de E, permanece a primeira. Então, vira aqui, ó, ti-ma-tai. Que o A com o epsilon aqui se contraíram, virou o A longo. Veja aqui que tem a sinalzinho aqui em cima do alfa, indicando que é um alfa longo. E assim para todas as outras. Nós vimos um verbo com ao, timau, honrar, agora com el, famoso filéu, que significa amar. O natural dele seria filéu, filéis, filei, filéomen, filete,
fileucin. Mas veja como fica estranho já de cara, né? 2 épsilons, por exemplo, épsilon e ômicron. Quando ele se contrai, ele vira essa forma aqui: filó, fileis, filei, filumen, fileite, filucin. As 8 regras lá, depois de aplicadas, fazem com que o verbo amar se torne isso aqui. Médio passivo. O natural seria fileomai, filee, fileetai, fileometha, fileeste, fileontai. Pegando um exemplo, quando epsilon se encontra com ômicron, ele vira u, está aqui, filumtai. A forma contraída vai ser filomai, filé, fileitai, filumetha, fileiste, filumtai. Se a gente acha num texto filumtai, se você nunca viu esse verbo, fica mais difícil. Você pode olhar assim, não reconhecer imediatamente, o que será que é isso? Mas só o finalzinho da desinência aqui, o tai, já pode dar uma pista. Falar, olha, isso aí é um médio passivo. E o fato dele estar estranho nessa parte pode te indicar, falar, olha, talvez seja um verbo contrato. Aí é a luta de você procurar a raiz do verbo, fil, e aí você tenta com ao, não são essas as vogais que se contraem? Então você procura lá filau, você não vai achar. Se você procurar filol, não vai achar. Mas se você procurar filéu, você vai achar. Então, identificando que pode ser um verbo contrato, se precisar buscar no dicionário, é só tentar com essas 3 terminações: ao, el e ol. Próximo exemplo. Verbo mostrar, delo. Então, aqui é a forma como seria de se esperar, né? Delo, delois, deloi, delomen, deloete, delucin. Depois de contraído, vira delo, delois, deloi, delumen, delute, deluci. Na forma médio passiva, aqui como seria de se esperar, né? O tema do verbo mais as desinências do médio passivo, e como fica depois de contraído. Delumai, deloi, delutai, delumetha, deluste, delumtai. E aqui já fiz um resumão. Qual é a desinência do verbo contrato? Depois que já houve a contração entre a vogal com que o tema do verbo termina com a vogal da desinência. Vira essas aí. Os verbos em ao, el e ol. Passivo em ao, el e ol. Imperativo. Lembrando, imperativo não tem primeira pessoa, nem do singular, nem do plural. As desinências estão aqui: eto, ete, onton ou etosan. Depois que foi contraído, vira tima, honra. Timato, timate, timonton, timatosan. Exatamente depois de aplicar aquelas 8 regras que nós vimos. Imperativo passivo. Timau, aqui como seria de se esperar que fosse, né? Aqui as desinências e o tema verbal. Depois de contraído, vira timó, timás, tho, timás, the, timás, thon ou timás, thosan. Verbo com el, é o filéu. Aqui como se esperaria que fosse, mas depois da forma contraída vira filei, fileito, fileite, filunton, fileitosan. A pessoa que quiser por exercício, para ver se decorou as 8 regras da contração, vir aqui fazer todas essas contrações, vai chegar nesses resultados aqui. Imperativo passivo. Filu, fileis, tho, fileis, the, fileis, thon e fileis, thosan. Lembrando que, como foi dito no início, são aqueles verbos chamados denominativos, que eles vieram de
um substantivo. Então, de honra veio honrar, timal. De amor veio filéu. E aqui, teloe, que é o verbo mostrar. Deloe, deloeto, deloete, deloonton. Aqui seria como se esperaria que fosse com o verbo mais as desinências. Quando a gente contrai, vira delu, deluto, delute, delunton ou deluntosan. É essa forma que a gente vai encontrar num texto, por exemplo. Não é essa. Essa é como seria se não houvesse contração, mas existe contração. Então, são essas formas aqui que a gente vai encontrar num texto escrito. E aí a gente tem que reconhecer que é uma forma contraída para achar qual que é a desinência e então saber em que tempo que está, imperativo, e em que pessoa que está. Aqui, um resumão, verbos em al, el e ol. Ativo e passivo, quais são as desinências? Imperfeito. Imperfeito, lembrando, tem o aumento, os verbos contratos continuam com o aumento, e as desinências on, es, e, omen, ete, on. Depois de contraída, elas se tornam essas. Etimon, etimas, etimá. Etimomen, etimate, etimon. Que é honrava, honravas, honrava. Etimaume, aqui é a forma que seria se o verbo não fosse contraído. Mas como ele é contraído, vira etimomen, etimó, etimato, etimometha, etimasce, etimonto. Verbo filéu. Efilum, efileis, efilei, efilumen, efileite, efilum. Médio passivo. Efilumen, efilu, efileito, efilometha, efileiste, efilunto. Imperfeito de delo. É delum, é delus, é delu. Aqui uma coisa. A gente pode correr o risco, se não conhecer a palavra, de quando achar que luz, us, achar que isso aqui é um acusativo plural. Se pode confundir? Se pode. Não tem nada que previne quanto a isso. Ou, por exemplo, ver aqui o U e achar que é um genitivo masculino, singular. Assim como em português nós temos palavras que se parecem umas com as outras. Por exemplo, colher, no sentido de fazer a colheita, e colher, aquele instrumento que a gente usa para comer. É colher ou é colher? Se escreve da mesma forma. Então, o que vai mostrar para nós que edelus não é um acusativo plural, mas é um verbo no imperfeito contrato, é a prática com a língua. Nenhum brasileiro confunde colher e colher, mas se escreve da mesma forma. No caso aqui, as desinências é que são as mesmas, mas uma vez que a pessoa tem certa prática de ler aquela língua, ela vai acabar aprendendo que é telus, o é aqui é do imperfeito e o us é a contração da desinência os. Então aqui um resumão das desinências que a gente encontra no imperfeito do indicativo contrato. Verbos em al, verbos em el, verbos em ol. Passivo também, verbos em al, verbos em el, verbos em ol. Terminando aqui a revisão, é importante ficar atento para quando aquela palavra é um verbo e a desinência está estranha, especialmente o início da desinência, porque é aí que a gente consegue pegar que trata-se de um verbo contrato. Por exemplo,
esse tipo de desinência aqui com U ou com ômega são sinais que mostram para a gente que pode tratar-se de um verbo contrato. E aí, na hora de procurar no dicionário, a gente olha, testa a raiz do verbo com o final, ao, el, o, ol, que aí a gente vai encontrar se for um verbo contrato.